Primeira instância, segunda instância, recurso, terceira instância, será que existe? Tudo isso que muitas vezes o advogado passa para o cliente e o cliente não entende, não sabe exatamente o que está acontecendo, ainda que fale ok para o advogado, é o que a gente vai tentar explicar de forma curta e objetiva, com a linguagem mais simples possível no vídeo de hoje. Então, fica aí do outro lado da tela e vamos lá. Olá, meu nome é Vitor Ramos, eu sou sócio do escritório de advocacia que dá nome a este canal. E apesar de estar de férias em um lugar bem frio, como o plano do escritório para esse canal esse ano é de ter vídeos semanais, estou aqui gravando mais uma vez um quadro do Juridiquês, que é o quadro em que a gente explica na linguagem mais simples possível aquelas coisas que estão no dia a dia de todo mundo, inclusive de quem é leigo no direito. Seja na mídia, seja numa conversa com seu advogado, seja num problema que você está pensando em processar alguém por alguma ocorrência. No vídeo de hoje eu vou explicar algo que ainda confunde muita gente e que de certa forma é simples, que é explicar o que são as instâncias do judiciário. Primeira instância, segunda instância, será que tem terceira instância? O que é essa terceira instância e o que é a segunda instância? Como isso funciona? De fato, é bem simples, mas que às vezes a falta de uma explicação mais clara deixa as pessoas um pouco confusas. Primeira instância nada mais é do que o primeiro juiz que vai pegar o seu caso. Se você, o seu advogado, vai num fórum distribuir uma ação, você vai ter uma ação distribuída para um juiz de primeira instância. Vai ser o primeiro juiz que vai julgar o caso. E vai ser um juiz, não importa que tipo de justiça, e tem até um vídeo aqui que eu digo que é justiça comum, justiça federal, justiça estadual, juizado especial federal, etc., que eu explico a diferença das justiças, mas não importa qual, distribuir uma ação, o primeiro julgador será um juiz e só um juiz. E esse vai ser o juiz de primeira instância, que eu poderia traduzir aqui para o primeiro passo, o primeiro julgamento. Aí o processo vai correr, a gente tem alguns vídeos aqui explicando como funciona um processo judicial, como ele tramita também, se vocês quiserem ver. O processo vai correr normalmente e o juiz vai dar a sentença dele, ou seja, a decisão dele, vai dizer se você ganhou ou perdeu. Quando o juiz faz isso, esse juiz que eu falei de primeira instância, a obrigação dele, de ser juiz perante o judiciário, perante você, que é o jurisdicionado que a gente chama, ela se encerra. Quando ele faz a sentença, o poder dele sobre o caso, digamos assim, se encerra ali. Ele já decidiu o que ele tinha que decidir. Mas você, se estiver insatisfeito com aquela decisão, ou a outra parte também, pode recorrer. E aí, por exemplo, usar a apelação. Tem vídeo explicando aqui o que é apelação. Uma vez que você recorre, eu não vou nem dizer apelação porque tem outros recursos, uma vez que você recorre, você vai para a segunda instância, que nada mais é do que a segunda tentativa, o segundo julgamento, a segunda vez que o seu processo será analisado por juízes e será decidido. Nessa segunda instância, seja no juizado, seja na justiça comum, seja na justiça estadual, seja na justiça federal, você terá seu caso julgado por 3 pessoas, no mínimo, que em geral serão chamados de desembargadores, que nada mais são do que 3 juízes que, ao invés de estar na primeira instância, estão na segunda, ao invés de estar no fórum, estão no tribunal, seja um tribunal de justiça, tribunal regional federal, etc. Mas isso não vem ao caso agora. Então, primeira instância, um juiz singular, uma pessoa só vai julgar seu caso. Segunda instância, que você chega através de um recurso, você vai ter 3 juízes chamados de desembargadores que vão julgar o seu caso. Até aí, eu acredito que muita gente, de certa forma, entende. O que mais causa confusão é a chamada terceira instância. De cara, eu vou falar uma coisa que, tecnicamente, a terceira instância, ela não existe. A gente usa isso mais no dia a dia, na prática, para simplificar, mas, tecnicamente, terceira instância não existe. Mas, na prática, no dia a dia, quando alguém se refere à terceira instância, ela se refere aos tribunais superiores, aqueles que ficam em Brasília e que são muito mencionados na mídia. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, esse com certeza o mais famoso. E para você fazer o seu caso chegar até lá, é um recurso muito mais técnico, muito mais complicado e com muito mais exigências para que ele seja aceito lá pelos tribunais superiores. Quando ele chega lá, dá-se o nome, na prática, de terceira instância. O seu processo está na terceira instância. E aí, repito, é quando ele vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar casos que envolvem lei federal e o Supremo Tribunal Federal vai julgar casos que envolvem a Constituição Federal. Mas isso também pode ser assunto para outro vídeo. Então, resumindo esse vídeo, primeira instância, um juiz, o primeiro passo do seu processo, onde vai ter a primeira decisão do seu processo, e é o lugar que ele vai tramitar assim que
que você distribui a ação. E mais do que isso, é o lugar que vai ter a audiência de conciliação, a audiência de instrução e toda a produção de prova no processo. Recomendo que vocês vejam esse vídeo de como funciona um processo judicial e também de audiências. Segunda instância são os tribunais. Os tribunais vão ter 3 juízes julgando o seu caso, e eles são chamados de desembargadores. E vão julgar, na verdade, seu caso em forma de recurso, ou seja, já há uma decisão, o juiz já sentenciou, houve um recurso, e aí os desembargadores, na segunda instância, vão decidir sobre aquele recurso. E aí eles vão modificar ou não a decisão do juiz lá de primeira instância. Se ainda assim, depois na segunda instância, uma das partes seguiu insatisfeita e achando que tem razão e que os juízes que julgaram até então, sejam os desembargadores, sejam os juízes da primeira instância, não decidiram da forma correta, ele vai recorrer também ou ao STJ ou ao STF, que na prática se chama de terceira instância, para tentar, mais uma vez, modificar aquela decisão. Então essas são as 3 instâncias que nós temos no judiciário brasileiro. Se restou alguma dúvida, se algo não ficou claro, pode deixar nos comentários, que vocês que seguem o canal sabem que eu respondo todos. Não esqueçam de deixar aquele like se o vídeo te esclareceu alguma coisa. Um abraço, até o próximo vídeo.